gente, tudo bem? Estou aqui agora preparada para uma Super Mega Blaster prática, mostrando alguns códigos, algumas coisas relacionadas à entrada e saída de dados, tá bom? Para a gente praticar um pouquinho e entender melhor tudo aquilo que a gente já viu um pouco na teoria, para que a gente possa ver então tudo como funciona com os códigos mágicos e magníficos que todos nós vamos criar, tá bom? Então, aproveitem para a gente conhecer um pouquinho mais, vai ser bem legal e vamos lá! Eu disse que iríamos para a parte prática. Vamos ver aqui alguns exemplos de algumas coisas? Então, bora lá. Primeiro, eu vou criar uma variável aqui, que eu vou definir como, por exemplo, idade. Perfeito? Então, vou colocar essa idade, vou colocar igual, que é a atribuição, e vou usar apenas o input. E, automaticamente, meu próprio interpretador, o Python IDLE, ele vai me dando sugestões aqui, que tem que passar os parâmetros. Então, vou colocar digite sua idade. Colocar dois pontos, vou colocar aspas e vou colocar um espacinho aqui, porque sempre, senão, a hora que eu for digitar, vai ficar colado o número que eu estou digitando. Perfeito? Então, eu quero que digite a idade e vou printar aqui na tela a idade. Perfeito? Então, vou salvar, ou eu posso digitar, apertar Ctrl S, que vou salvar, ou se na hora que eu vou rodar também, ele salva automaticamente, vai salvar. Então, F5, digite a sua idade, vou colocar 23, então ele printou o 23. Aí eu vou voltar novamente aqui para o nosso código de exemplo. Se eu tirar o espacinho para vocês verem, vou salvar e vou dar F5 de novo. Ah lá, ele vai colocar o 23 coladinho, perceba a diferença. Então, eu não quero que fique coladinho, então eu estou fazendo isso para que coloque sempre o espaço, de praxe que eu faça isso, perfeito? Então, digite aqui sua idade. Supondo que eu quisesse, não fosse idade, fosse um número, então digite um número. E aqui eu vou colocar mudar para número também, né? Se eu usar esse número aqui e eu quisesse, por exemplo, calcular alguma coisa com ele, tipo número mais 1, vou salvar aqui também, vou apertar só F5. Ele pergunta para salvar, tá vendo? Digite um número, vou colocar 10. E ele vai dar um erro. Ele fala justamente que não é inteiro e não tem como, né? Ele entende que não é textual, então vai dar um erro. Por quê? Porque a gente tinha deixado aqui, ó, input, perfeito? Input é do tipo de string, não é? Então, a gente não tem como fazer contas com strings. Então, por isso a gente usa int, que ele já converte. Ah lá, ele explica quais são os parâmetros, tá vendo? E eu tenho que fechar o parênteses aqui. Agora sim, porque abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui. Sempre, sempre, sempre assim. Agora, vou salvar para vocês e a gente vai lá rodar e executar novamente. Digite um número, vou colocar 2. 2 mais 1, 3. Então, ele conseguiu fazer, então, agora a soma. O que, se a gente não colocar esse processo de conversão aqui, não é possível. Perfeito? Então, vou colocar sempre o espacinho aqui. E aí, eu vou voltar aqui. Eu quero colocar novamente idade. Então, é a minha idade inteira. Então, digite sua idade. Então, perceba que esse programinha serviria para qualquer pessoa, né? Serviria para imprimir a idade de qualquer pessoa, sem necessidade de deixar um número fixo, certo? Em relação à idade. E aqui, se a gente for fazer a interpolação, como a gente colocaria? Primeiro, a parte de string, então até fica sempre verdinho. A sua idade é... E a gente colocaria, né? Aqui, porcentagem i, perfeito? E anos, por exemplo. Fecha parêntese. Porcentagem, qual o nome da variável? Idade. A sua idade é tantos anos. Então, F5 para rodar, salvar. Digite sua idade. Então, vou colocar, sei lá, 12, por exemplo. Sua idade é 12 anos. E assim a gente consegue fazer. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos também com várias variáveis sendo lidas ali em linha. Então, deixa eu mostrar para vocês. Bom, e se eu quisesse também exibir aqui junto, nesse contexto de informações, o nome e a idade da pessoa? Então, vou adicionar aqui mais uma linha do meu código, vou pedir o nome. E o nome a gente já sabe que é só o input, porque ele sempre vê como string. Então, digite seu nome, dois pontos, espaço, fecha aspas, fecha parênteses. E aqui embaixo a gente já tem, né? Idade, input, digite sua idade. Perfeito? Aí, aqui a gente poderia, sei lá, perguntar o salário da pessoa também, que a gente pode usar a parte das casas decimais. Então, input,
Aí a gente digite seu salário. Agora a gente não vai fazer comigo, tá? Digite seu salário, fecha parêntese aqui. E aqui a gente sabe que é um número que vai vir provavelmente com vírgula, float. Então a gente também já converte e fecha parêntese, correto? E eu quero fazer um print só. Então eu vou falar, você é a... E aí, por exemplo, se eu quero exibir o nome da pessoa, então o nome é de string, então porcentagem é S. Sua idade é tantos anos, então porcentagem I, que é de inteiro. E salário, porcentagem F, por exemplo. E a gente pode usar o ponto, né? Ponto 2F com 2 casas decimais. E aí a gente está criando aqui. Vou quebrar a linha para poder caber tudo na mesma tela para vocês. E vou abrir parênteses, então vou colocar o nome das minhas variáveis, que seria nome, que é string, idade, que é inteiro, e tenho ali salário, que é float, que é um número decimal. Vou fechar parênteses e vou fechar o parênteses de cima. Perceba que em Python, uma coisa que nós vamos aprender e ver bastante, que é a parte de indentação, tá bom? Então, ele automaticamente adicionou um espaço aqui, tá? Quando eu quebrei a linha, eu apertei Enter. Então, agora, aparentemente tudo correto, vou colocar para rodar. Vou apertar F5, vou salvar e ele vai abrir. Digite seu nome. Então, essa é a Ana. A Ana, ela tem 15 anos e ela é monitora e o salário dela é R$200, é a bolsa que ela recebe. Então, você é a Ana, sua idade é 15 anos e o seu salário é R$200, tá bom? Aí ele colocou as 2 casas decimais, perfeito? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ver vários desses exemplozinhos práticos, tá bom? Ah, deixa eu voltar aqui e mostrar uma coisa para vocês. Que, por exemplo, se eu colocar um outro caractere aqui que foge do contexto do código e colocar para rodar, o F5 aqui, ele vai dar um erro de sintaxe inválida também. Então, o idle, ele te ajuda muito nesse processo. Então, espero que vocês tenham gostado bastante, aprendido muito, estudem, façam exercícios, com certeza vai ser sucesso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.